Fala galera, meu nome é Breno Rafael e hoje é mais um dia de falar animes e mangás aqui no Sobrecapa. E hoje eu estou com meu amigo Rafael Farias. Vocês que não conhecem o Rafael ainda, ele é daqui da minha cidade natal e além de ser colecionador de mangás, lê há bastante tempo, ele também é responsável por o setor geek de uma das maiores livrarias aqui de Natal. Rafael, dê seu oi, por favor. Tudo bom, galera? Beleza? Bom estar aqui com vocês. Bem, esse vídeo, né, Rafael, é uma discussão que a gente estava tendo até no WhatsApp, de um Uhum. movimento que tu vem percebendo na loja, e a gente decidiu fazer esse vídeo para também trazer essa discussão para vocês, né? Explica aí direitinho para a gente, Rafael, esse movimento que tu tá percebendo lá na loja. Então, o que eu venho percebendo nesses últimos dias é que muitos pais estão tentando introduzir as crianças no universo da leitura a partir dos mangás. Enquanto na nossa época era muito mais Harry Potter, esses outros livros, hoje os mangás estão sendo uma porta de entrada muito grande, também por influência da Netflix, mas também de alguma forma estimular a criança a ler alguma coisa. Como querendo ou não, os quadrinhos têm diálogos, sejam grandes ou não, os mangás estão sendo a maior porta de entrada exatamente por isso. Uma forma deles conseguirem acompanhar uma história um pouco mais longa que o habitual de Turma da Mônica, Disney, essas coisas, com começo, meio e fim. Tanto que eu separei dois exemplos aqui, que é o Naruto e o Demon Slayer, que são os mais procurados. O Demon Slayer tem um pouquinho de problema por conta da idade, mas o Sim. Naruto é o super indicado exatamente por ser 12 anos, tem muito na Netflix, tem muita camisa, loja, enfim, que trabalha com material. Então foi uma temática que eu achei interessante a gente trazer para cá e Sim, debater sobre. o que tu tá percebendo no caso, Rafael, é que as crianças estão fazendo esse movimento, pulando pro mangá, no caso. E não pulando, estão começando pelo mangá. Então, assim, antes o pai, por exemplo, comprava um Diário de um Banana, comprava Desventuras de uma Garota na Hora Popular, livros desse estilo, que são livros ilustrados, também com bastante imagem, mas muitas Sim, crianças não estavam se interessando. Então, sim. assim, elas queriam algo com mais luta, algo que fosse mais o estilo delas, sabe? Por exemplo, na nossa época teve muito Power Ranger. Hoje já não tem tanto. Tem, ainda continua a série, mas no Brasil caiu a popularidade. E, por exemplo, Naruto, que tem muito de ação, aventura, questão de superação, valor de amizade, são elementos que os pais hoje valorizam bastante nos mangás, sabe? Pode não Sim. parecer, mas assim, muitos pais acompanham o que a criança está assistindo e se verificam que é uma coisa boa para a criança, eles vão lá e introduzem para ela. Então, por exemplo, o quadrinho é exatamente por isso. Olha, eu já vi pai falando isso. Eu não vou comprar um jogo para você, mas vou comprar esse mangá para você ler. Na minha Sim. época, não era nem jogo, não era nem mangá, era nada. Hoje, tipo assim, muitos estão estimulando a parte desse meio. Bem, eu sou um fruto de mangá também, né? Porque eu aprendi a ler com Turma da Mônica e Dragon Ball, aquela edição da Conquer. Uhum. Porque eu aprendi a ler. Mas eu tenho uma prima, com seus 9 anos, que ela já leu o Naruto todo. Ela já leu o Naruto todo com 9 anos de idade. Exatamente. E assim, a gente vê muito a evolução. Lógico que quem acompanha no lançamento foi muito melhor. Mas quem está acompanhando por agora também vê, tipo, o início da história do personagem, a evolução dele, desenvolvimento, mudança de artes, esse tipo de coisa, que são coisas que o mangá consegue trazer. E Naruto é um exemplo perfeito disso, porque a gente vê muita questão, por exemplo, do Sasuke, até dele entender quem ele é, o que aconteceu com a família Sim, dele. Naruto que perdeu os pais, o reencontro com os pais, esse tipo de coisa. Então, assim, isso é muito bom porque a gente vê a evolução do sim. próprio Naruto, que era um excluído, a chegar ao nível de Hokage, que é o cargo mais alto dentro da vila dele. Então, assim, é uma questão muito grande de superação que muitos pais gostam, sabe? Tipo assim, perceber que o filho gosta disso, mas se isola, não consegue se relacionar, não consegue conversar, e que o mangá pode ser essa porta de entrada diferencial para ele. Não só como na leitura, mas também como fazer amigos, essas coisas. Porque é algo muito em alta. Sim, e o mangá tem um ponto positivo diferente, por exemplo, das HQs de super-heróis, né, Rafael? Que se não for filler, se não pegou um filler, o anime vai ser o mangá, né? Não tem Exatamente. essa distinção de você assistir, por exemplo, Naruto na Netflix e chegar no mangá e ver outra coisa.
entendeu? Como acontece muito em HQ de super-herói. Você assiste um filme e às vezes a criança ou o adolescente ali procura o quadrinho e ele se depara com outra coisa totalmente diferente, entendeu? Exatamente. E assim, por mais que a Panini esteja conseguindo fazer um trabalho bom, trazendo a história que o filme se baseou no quadrinho, ainda tem a Mas questão nunca do é nível. igual. Isso, tem uma questão do nível de leitura. Então, por exemplo, você vai chegar e ler o Aranha Verso, por exemplo, que ficou muito em alta no Homem-Aranha. Você lê o quadrinho, você não vai entender. Não chega nem perto, porque ele não te introduz para aquilo. Ele não te prepara. Ele pode até botar uma nota de aviso prévio, ó, aborda tais eventos, mas nunca a mesma coisa. E o Sim, mangá não. O mangá você chega, pega o volume um, a história tá ali. Tudo que você precisa saber tá ali e você consegue continuar. Então essa é uma das magias de diferenciais dos mangás, porque ele consegue trazer de uma forma simples uma história nova que a criança vai entender. Sim. No mangá você vai ter uma história com começo, meio e fim. Você não fica dependente de outras obras, de outros personagens, a não ser dos personagens daquela própria obra. Então, tipo assim, isso facilita muito de uma criança entender, de querer continuar. Então, por exemplo, você vai ler um Homem-Aranha. Você tem que ler vendo aqui. Às vezes tem que, sei lá, uma história do Capitão América que tem um gancho. E isso desestimula até mesmo os pais. Tipo, para a criança ler uma história, eu vou ter que acompanhar trilhões de coisas com a linguagem mais adulta, às vezes com um nível teu de violência maior que o normal. E muitos pais não geralmente mais querem isso. caro, porque tudo tá saindo em Isso. capa dura, mais caro que um mangazinho. Hoje em dia, uma mensal, pô, chega a custar R$ 23,90, R$ 21,90 para ler uma história cortada de um personagem, enquanto Naruto não. Naruto você tem determinados capítulos naquela edição. Demon Slayer, a mesma coisa. Então vamos supor, muita criança vê a animação de Demon Slayer e acaba. Ah, mas eu quero continuar, onde é que eu vou? Ah, você vai pro volume 8, que é onde tem o arco do trem do infinito. Pronto, ela já pode comprar ali e vai entender. Diferente de Acontece muito super-herói. isso, Rafael? Acontece muito isso na loja? Nossa, Promise Neverland, o número 6 é muito procurado. O volume 8 de Demon Slayer tem que pedir maior quantidade, exatamente porque tem esse pessoal que vai atrás. Como o filme finalmente estreou, o pessoal tá pulando pro volume 9, que já é a segunda temporada. Então sempre tem essa procura, e sempre no mesmo público, entre crianças e adolescentes que querem continuar, mas que começam por esse número. Que antes a gente tinha uma dificuldade maior de ter os primeiros números. Panini deu uma melhorada, trabalhou melhor e consegue trazer os números iniciais. Mas geralmente o pessoal prefere ou do começo, onde o anime parou. My Hero Academia foi a mesma coisa. Sim. E, Rafael, tu acha que isso é muito o poder da Netflix, desses animes estarem entrando, principalmente na Netflix, que quase toda casa já tem e tal. Os animes que estão na Netflix, eles têm maior vendagem, eles têm maior procura na Tem. loja? Um exemplo claro disso, Breno, é One Piece, que assim já é um mangá muito antigo no Brasil, desde a época da Conrad, voltou pela Panini, Panini lançou tudo. Não tinha Sim. procura. Quando chegou na Netflix, parece que tipo assim, era assim, um a cada 10 clientes perguntava do One Piece. Hoje é 7 de 10 clientes perguntam do One Piece. Exatamente pelo poder da Netflix hoje no Brasil. Shaman Sim. King vai ser a mesma coisa. O pessoal vai perguntar pro Shaman King quando estrear. Então, assim, é uma coisa surreal. Naruto tem lá, Demon Slayer tem lá, acho que Promised Neverland também tem lá. O único que não tem é Jujutsu e My Hero Academia. Mas os dois têm muita procura porque são animes do momento. Então, isso influencia também. Mas Netflix, sem dúvida, faz um diferencial muito grande. Foi o caso do Demon Slayer. Demon Slayer mesmo tinha procura, mas quando chegou na Netflix, boom. Aí as vendas aumentaram. Eu ia perguntar agora, Demon Slayer, Rafael, mesmo sendo um pouco mais adulto que Naruto, por exemplo, tem muita procura de criança? Tem. E assim, eu falo para os pais também que tem um pouco maior de violência, porque tem a questão do Zone que come gente, não sei o que, mas não, eu acompanhei, eu consigo prestar atenção com ele, eu dou uma olhada antes, sempre tem uma segurança, sabe? O Sim. único que o pessoal fica meio assim é Promised Neverland, porque envolve a questão de órfãos, não sei o que. É o único que, tipo assim, tem uma procura menor, apesar de estar na Netflix. Agora, Demon Slayer e Naruto, não. Inclusive, Demon Slayer passou de Naruto.
em questão de venda. Foi mesmo. É um E eu sei que fenômeno. tu vendeu muito. E eu sei que tu vendeu muito Naruto, né? Naruto teve uma Vendi. época que tu. Nossa, Qual foi aquele dado que tu me deu, Rafael? Em uma semana, como foi? em uma Não lembro. semana eu vendi 30 volumes de Naruto. E assim, gente, Caramba, pode até parecer pouco, mas para nossa realidade, que não é nem para um pouco parecido com São Paulo, é muito. Muito. é muito. Demon Slayer eu vendi 100 edições em um mês e meio. Caramba! Então, 100? assim, 100. Eu já tô com. Eu comprei um estoque para 4 meses. Durou um mês e Caramba! meio. Porque, assim, é um É um fenômeno, pô. fenômeno, né? Demon Slayer é um negócio. É um negócio. E o One Piece, Rafael, como é que faz? Que não teve ainda reimpressão, os volumes estão lá na frente. Ele cai muito no problema do super-herói, né? Tipo, Isso. Assim, a Panini já está se movimentando para relançar. Graças a Deus eu vou conseguir trazer para a loja, mas por enquanto não. Agora sim, ela tá trabalhando um novo formato para tipo enxugar aquela quantidade absurda que são 98 edições no Brasil. Lá fora acho que está 99 100 já para relançar, porque tipo assim, eles têm que atender essa demanda. Imagine, por sim, exemplo, Demon Slayer não ser sido relançado. Como é que ia trazer novos leitores? E a gente vê, eu estou falando de Natal, Rio Grande do Norte. Imagina um Recife, Pernambuco. Imagina lá em São Paulo, que tem um público muito maior que consome. Então, tipo assim, a Panini finalmente enxergou isso, que era só a JBC que fazia, e começou a trazer. E isso está aumentando muito o número de leitores. E pode não parecer, mas assim, no momento que a criança tem essa introdução ao universo da literatura, seja nos quadrinhos, ela vai criando o hábito de leitura. Então, por exemplo, é muito comum eu indicar um mangá para depois indicar um Harry Potter. Então, é esse tipo de coisa, entendeu? É porque às vezes elas gostam mais do visual, a sim, arte. E tem sim. muito mangá que é bonito pra um caramba. Vamos dizer, Naruto pode começar mais ou menos, mas termina com a arte muito alta. Então, assim, eu acho que é uma porta de entrada muito válida, apesar de, infelizmente, ter muito preconceito ainda. Ah, porque é quadrinho, porque não é livro, não sei o quê. Até mesmo o nosso costume em escola, sabe? A gente começa muito com livro ilustrado, os livros paradidáticos. Então, assim, já é um bom caminho a partir daí. Lógico que assim, tem alguns ou outros que são um pouco mais adulto, trabalham temáticas diferentes, mas ainda assim é uma porta de entrada muito válido, porque a criança consegue entender. Então, assim, o Naruto, por exemplo, tem uma linguagem muito mais acessível à criança, até porque ela pode adapta essas coisas. Então, isso estimula a criança a querer ler. Tem criança que chega, pô, lê os 10 capítulos, 10 volumes de Naruto em uma semana, e quer É, mais. é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, isso é um fator crucial e que muitos pais hoje enxergam isso de uma forma positiva. Infelizmente, antes a gente não tinha, mas hoje a gente está tendo. Sim. E mesmo não sendo mais um preço tão acessível quanto antes, né, Rafael? Ainda é do meio, se comparado com o super-herói, que tá tudo saindo em capa Isso. dura, ainda é um dos meus mais baratos, o mangá, né? O mangá clássico, o Tankobon. Isso. Assim, realmente o preço está meio salgado, dependendo das condições de cada um. Tudo mais, porque hoje é R$ 30 o mangá. É, Alguns são 30 reais. 25, outros 30. Mas a diferença é que de um lado você tem algo que você compra e lê e entende. E enquanto a gente tem os heróis que, dependendo de qual história você compra, não entende, tem que pesquisar. Então a Sim, criança sempre vai querer isso. A criança quer algo que ela entenda, que ela consiga se aproximar, se identificar e partir. Hoje não, tipo, os super-heróis não tem mais aquela questão, como eu posso dizer, tem, mas não é tão forte em alguns casos, entendeu? Por exemplo, o Homem-Aranha passou muito tempo com o Doutor, Doutor com o Octopus. Octopus, o Homem-Aranha superior, então, tipo assim, isso fugia daquelas origens dele. Ou os personagens estavam extintos, os X-Men ficaram um tempo extintos quando a briga com a Fox, Quarteto a Sim, mesma coisa. Então, assim, eles tiraram muitos elementos humanos e focaram um pouco mais na coisa heróica, épica, que as crianças não conseguem se identificar mais. E quando a gente tem o Straczynski, antigamente no Homem-Aranha, fazendo uma coisa mais pé no chão, o Dan Slott foi para um caminho totalmente diferente, que é o do Homem-Aranha. Então, assim, são coisas que o pessoal percebe. O Aranha sim, Verso mesmo, como eu disse, é o maior exemplo nisso. O filme é redondinho. Ele pega alguns elementos, trabalha,
começo, meio e fim. Miles Morales voltou para o Brasil por conta disso. Agora, quando a gente vai ler o quadrinho Aranha Verso, a criança se perde. Sim. Pô, cadê o Porco-Aranha? Pô, ele só apareceu aqui. Quem é esse Homem-Aranha Punk? Quem é esse Homem-Aranha Superior? Quem é isso? Que não sei o quê. E não vai entender. E no anime e mangá não tem isso, né, mano? O que a criança, por exemplo, assistindo na Netflix, ela vai ter lá a reprodução no mangá, né? Exatamente. Se não pegar Então, fila. e assim, os mangás também trabalham a questão do luto, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, Naruto, quando perde o terceiro Hokage, ele não volta. Então, assim, a gente vê essa questão, esse amadurecimento. Enquanto o herói, infelizmente, tem a questão do morre e volta. Então, assim, são elementos que dá para ser trabalhado melhor no mangá por conta disso. É aquele universo, é aquilo e pronto, acabou-se. Um personagem pode até voltar em mangá, mas é muito difícil em alguns casos. E quando ele volta, ele se despede, como é o caso de Naruto. Me diz uma coisa, Rafael, uma última pergunta para antes de a gente Uhum. concluir. Essa fórmula shonen é realmente a forma que encanta as crianças e os adolescentes? Você é mais do que shoujo, por exemplo? Infelizmente, assim, eu gosto muito de Shonen, tu sabe, né? Mas, Uhum. assim, ele encanta muito mais que um shoujo e outras coisas. Ainda tem alguns títulos que surpreendem, tipo assim, títulos que tem algum tipo de mistério, não sei o quê. Mas Shonen de lutinha é o Shonen de clássico lutinha. mesmo. Shonen de lutinha. Aquele protagonista perdedor, meio excluído, né? Que começa a Isso. fazer amigo, aí tem que treinar pra caramba pra se desenvolver. A fórmula shonen, né, mano? É o que a galera gosta, e assim, querendo ou não, é o que atrai muitos. Então, por Sim. exemplo, tem um ou outro que ainda surpreende. Deixa eu tentar lembrar. Banana Fish. Teve muita adolescente querendo ler. Given, a mesma coisa, que é um que está sendo muito sucesso no New Pop. Tem muito adolescente que lê Given. Então, tipo assim, tem a questão de ser uma temática LGBT, mas que muitas mães aceitam tranquilamente, já é um avanço hoje em dia para o nosso mercado, que é uma coisa muito boa, e que não tem mais, tipo, essas barreiras que antes tinham. Ah, dois homens se beijaram, então não vai ler. Não. Given vende super bem. Eu comento, tipo assim, quando eu vejo com uma pessoa muito nova, que querendo ou não, pode reclamar, coisa do tipo, e super de boa, não tem problema não. Ela, eu permito ela, então, tipo assim, isso é muito bom, sabe? Eu fico É muito feliz quando interessante, acontece é isso. interessante que tu tem que ter até esse feeling, né, Rafael? Tipo assim, Isso. Porque quando o pessoal chega na loja, às vezes eles pedem, né, indicações e tal, às vezes você vê, por exemplo, alguém da faixa etária diferente pegar, assim, um mangá que não é daquela faixa etária, tem que explicar para os pais, né, como é que funciona mais ou menos isso. E assim, tem alguns pais que aconteceu um caso que foi Promise Neverland, que eu expliquei Uhum. pra mãe, tudo mais direitinho. Ela comprou, mas depois, não, mas tinha 16 anos. Eu falei, essa é a indicação no Brasil, mas uma animação que já tem na Netflix, que inclusive a filha dela já tinha visto, disse que não tinha problema nenhum, mas a mãe não quis comprar por conta da idade. Eu expliquei pra ela tudo direitinho e não quis, mas assim, eu dou muitas sugestões, dou esse aviso prévio, porque assim, pronto, Demon Slayer. Demon já vem de demônio. Então, tipo assim, muita gente Sim, já fica com o pé atrás. é, Aí eu sei explico, disso. não, mas é isso, isso, isso. Aí eu explico que é uma questão japonesa, eu explico tudo direitinho. Uns entendem, então tudo de boa, é como se fosse um vilão. Falei, exatamente. E assim, não tem glorificação e deusamento dos vilões. Aí elas acabam, compram e fica de boa. Outros não querem, realmente preferem esperar a idade indicada pelo mangá para comprar. Então, enquanto Naruto é 12 anos, Demon Slayer é 16, mas Sim, assim, às vezes Naruto tem mais violência que Demon Slayer, por sim. exemplo. Então fica uma contradição. Mas assim, no geral, é mais tranquilo, sabe? O público hoje em dia tá mais maduro, eu acho, tá compreendendo melhor, tá aceitando melhor essa questão da introdução do mangá como porta de leitura. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. Deixem nos comentários o que vocês acham disso, do mangazinho servir também como porta de entrada de leitura para muita gente, como o Rafael relatou aqui que está acontecendo. Rafael, muito obrigado por ter vindo. Nas próximas vezes eu quero mais você, mais fã de mangá do que responsável pelo setor de uma livraria, entendeu? Obrigado Pronto, com mesmo. certeza. Eu agradeço o convite também, galera. Qualquer coisa, se vocês quiserem que a gente aborde algum tema sobre mangá, anime, deixe aí nos comentários também que a gente fala sobre.
E pode ter certeza, É Breno, eu volto, viu? É isso. Valeu, gente. Obrigado.